A ideia de Storytech é entender o nosso cliente através das mídias que ele está disponibilizando e transformar essas mídias soltas em uma narrativa, em uma história. O conteúdo é extraído dessas mídias que o usuário passa para a gente, então a gente consegue saber desde a análise dos sentimentos dos textos que foram apresentados até a extração de redes sociais e pessoas e sentimentos que estão dentro das mídias. A gente usa todo esse conjunto de dados para poder perceber qual que é a relevância das imagens, filtrar elas para o nosso time criativo e deixar o processo bem mais eficiente. A gente entende também que essas experiências elas não são vividas sozinhas, elas são vividas em grupo, né? São experiências sociais. Então, parte do papel de Storytech é entender quem que está ali, qual que é a importância dessa pessoa para cada cliente, né? Qual que é o grau dessa amizade. A gente consegue extrair isso tudo e dar o valor devido para essas fotos, para que elas dar o valor devido para essa amizade, né? E conseguir ilustrar isso tudo. Então, mapeando esse relacionamento, a gente faz uma regra ponderada para a gente entender quão importante é cada foto baseado no que está acontecendo e em quem está dentro dessa foto. Entendendo a importância de uma foto, a gente consegue pedir para o usuário qual que é a história por trás daquela foto, né? E a gente pode pedir também para as outras pessoas que estão naquela foto quais são as histórias e quais são as outras fotos que compõem toda aquela história. Com isso, a gente monta um conceito que é a inteligência colaborativa do evento. Então, várias pessoas podem colaborar com o que foi realmente aquela experiência. Entendendo essa inteligência, a gente consegue entender lacunas que ainda não estão preenchidas, então uma história que pode ser mais detalhada, uma foto que está faltando, e pede para os usuários preencherem essas lacunas. Como o Storytech consegue entender quão importante é cada foto para cada pessoa, na hora da edição criativa, boa parte do template já vai estar todo preenchido pelo algoritmo. E aí o papel do criativo não é ficar selecionando foto, ficar organizando, todo esse papel maçante. O papel do criativo é ser criativo, é criar o álbum, é contar uma história. Ele vai ter inputs muito simples, como puxar uma foto, trocar uma foto, chamar uma foto com o melhor amigo. Isso faz com que o álbum fique pronto muito mais rápido, né? Uma edição que antes poderia demorar 4, 5, 6 horas, a gente consegue fazer em 15 minutos dentro do aplicativo. A próxima barreira tecnológica que a gente quer trazer para o álbum de memórias imersivas é permitir que os usuários comecem a mandar vídeos. Mas a gente não pensa no vídeo pelo vídeo, a gente quer trabalhar com o vídeo para ser uma forma de trazer as memórias para a vida. Então, com isso, a gente quer começar a trabalhar com realidade aumentada, com que o álbum ele tenha a sua interface física, lógico, mas com que o aplicativo possa ativar certas mídias do álbum. Então, você está passando pelo álbum, você consegue ver um vídeo, você consegue ver algum movimento, alguma coisa do tipo, e isso entrar como um plus, como um suplemento além do que a gente já vende no álbum. A realidade aumentada é o próximo passo para memórias imersivas. E ela vai atuar dentro do álbum, mas a gente pensa em lançar um novo produto junto com a funcionalidade, que vai ser o Canvas, que são os quadros, as telas, que também vão permitir interações. Então, uma pessoa que viajou pode comprar um álbum e um quadro sobre a sua viagem e interagir com o celular em ambos os produtos e tendo histórias contadas de formas diferentes. E depois que a gente explorar a realidade aumentada, a gente pensa em o próximo passo ser um passo dentro de realidade virtual. Só que a forma que a gente quer trabalhar é que a gente usa o aplicativo dentro do óculos e que o álbum e o quadro sejam como se fossem as telas. Então você consegue enxergar o álbum aparecendo várias coisas, as coisas se movendo dentro do álbum. Você consegue enxergar no quadro as coisas se movendo por meio do óculos de realidade aumentada, de realidade imersiva, que é o que a gente quer desenvolver como um projeto de longo prazo. Nossa equipe conta com 5 mestres em ciência de computação e vários outros bons profissionais também que estão trabalhando na área de engenharia de software, na área de inteligência computacional. A gente tem uma equipe muito coesa, já trabalhou junto em outros projetos e estamos muito animados com os resultados que a gente está conseguindo hoje aqui.